Que alegria estar com você. Estamos começando o nosso encontro aqui pela TV Evangelizar. Programa A Vida em Foco, transmissão ao vivo para todo o Brasil. Estamos via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. Mais de 2.000 municípios com a gente neste momento. 18 cidades, 18 capitais com a gente e milhares pela internet. E para falar sobre dois temas da psicologia hoje, a gente pegou essa sexta-feira para isso, hein? Primeiro ponto, nós temos alguns predadores que são modernos, algumas doenças mentais, como o burnout, que de algum tempo para cá nós temos falado porque antes não se tinha tantos casos assim. Então são essas preocupações mais modernas que acabam se tornando quase como que predadores na nossa vida. Então a gente vai conversar já sobre este tema com a psicóloga doutora Anne Krumfli, que é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e também em transtornos de ansiedade. E vamos falar sobre as tuas emoções. Tem muita gente que gosta de esconder as emoções, eu sei, porém, saiba que é importante você demonstrá-las. Não sei se precisamos chegar ao ponto de derramar lágrimas, mas nós vamos saber disso também escutando de um especialista. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. Então, nesse primeiro momento, eu quero convidar você a, junto comigo, explorar este mundo da nossa mente e entender quais que são esses predadores modernos que falamos. Se existe ali uma categoria, se nós temos algo a fazer para evitá-los, para nos prevenir deles. Então deixa eu dar as boas-vindas à doutora Anne Krumfli, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Minha querida, seja bem-vinda à TV Evangelizar. Muito obrigada, Carol. Boa tarde. Obrigada a você. E eu queria começar entendendo se existe uma lista sobre esses predadores que são ditos como modernos, se é uma categoria ou se é só uma forma mais genérica mesmo da gente se referenciar. Olha, Carol, na verdade, assim, predador é uma construção, né? Porque sempre no dia a dia vai o nosso corpo, vai a nossa mente, nos dando o quê? Pequenos sinais de que a coisa não está indo muito bem. Mas nós somos teimosos, então a gente finge que não está acontecendo nada, a gente olha e fala, não, eu dou conta. Essa é a grande questão. Então, como muito bem você colocou, o burnout em si é um predador, porque ele incapacita, né, dificulta a funcionalidade do nosso dia a dia. Então, a gente fica com cansaço extremo, dor de cabeça, fadiga, insônia, come demais ou come de menos, o raciocínio, ele fica muito ruminativo, então a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo, mas não consegue se concentrar. E isso por quê? Porque a gente está num estresse excessivo e o nosso corpo, nossa mente, nosso cérebro não foi feito para estar em estresse excessivo o tempo inteiro. Então, a liberação constante do cortisol, né, a liberação constante de vários hormônios, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, o ideal é que sim, tenham picos de estresse para que a gente tenha um alerta, para que a gente entre numa situação, num estado de alerta para conseguir conduzir os problemas, mas não estar o tempo inteiro dessa maneira. Caso assim a gente permaneça, é o que acontece, como você muito bem colocou, que a gente entra nesse fator de burnout, que aí a gente pode até traduzir como sendo algo predatório para a nossa saúde. Entendi. Então, essa situação, falar esses predadores modernos é mais um sinal de que quando nós excedemos o nosso limite, isso pode se transformar de repente num burnout, mas pode ser uma ansiedade, pode ser um simples estresse, mas que vai tomando uma forma. Isso aí já é um sinal de alerta, pelo que eu estou entendendo, certo? Exatamente, Carol, exatamente. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer um comparativo
com o nosso padrão versus com algo que a gente esteja percebendo que não é muito natural do nosso padrão comportamental. Então, vamos supor, você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, você troca mensagens de diversas formas, ou pelo WhatsApp, ou ligando, ou mandando e-mail, ou seja, você é ativa socialmente. De repente, você começa a se distanciar. Já é, né, um ponto que deve ser, olha, já não é um comportamento tão usual meu. Outra coisa, eu durmo entre 7 e 8 horas por noite, acordo muito bem, aí de repente ou eu não consigo dormir, eu começo a ter aquelas angústias durante a noite, acordar do nada, demorar para pegar no sono, ou o oposto, eu começo a dormir demais, 7, 8 horas já não são suficientes, o tempo inteiro começam a vir pensamentos ruminativos, como se eu estivesse me sentindo ameaçada, ou ameaçado, ou com muito medo, ou começo a enxergar coisas usuais do dia a dia realmente como sendo uma ameaça. Então, estou indo para o trabalho, algo natural do dia a dia, né? A maioria dos brasileiros trabalham, de repente eu começo a ter um pouco de medo de ir trabalhar. Por que esse medo, né? Então, veja, aquele ambiente já não está me fazendo tão bem, eu estou num processo estressor grande, é aí que começa a necessidade de ser investigado. Essa é a questão, né? Um padrão comportamental versus um padrão que já não é, um comportamento que já não é padrão. É aí que a gente tem que começar a prestar atenção, né? Legal, eu gostei da sua explicação porque deixa claro que é um comparativo eu comigo mesma, né? Como eu costumava ser e alguma coisa mudou e isso me parece estar sendo pesado. Então, não é uma comparação como hoje a gente tem muito com o vizinho, né? Comparar um com o outro, mas fulano aguenta tanto, parece que trabalha mais do que eu e parece que eu tô sempre assim. Não é uma comparação social e da pessoa com ela mesma, sim. Exatamente, muito bem colocado, Carol, porque cada pessoa, né, tem uma rotina, tem um equilíbrio que lhe é o quê? Familiar, né? Então, eu gosto muito da palavra padrão por isso, porque você já está habituado ou habituada, aquilo já faz parte do seu dia a dia, você se sente em paz, claro, com problemas que todos temos, mas aquilo faz parte do que é a sua rotina. Quando você começa a ter esses ápices, né? Então, como você colocou, uma ansiedade extrema, um estresse extremo, um pensamento ruminativo que ele insiste em permanecer, porque todos nós temos, né, durante o dia, alguns momentos em que o nosso pensamento divaga, aí a gente de repente olha e fala, opa, volta, vamos lá, vamos nos concentrar e continuar aqui na rotina. Mas quando isso começa a ser de uma certa forma muito rotineiro, muito usual, e você percebe que está demasiado, aí é o problema. Então, como muito bem você colocou, é uma comparação nossa com a gente mesmo. Como eu sou versus como eu estou. Então, se está aí, né, desconexo, alguma coisa está acontecendo. Legal. Doutora Anne, e como que é o tratamento disso? É algo lento? É algo que, imagino que a pessoa tenha que se deparar exatamente com essa realidade para saber como que ela vai ou se adaptar, se fortalecer essa nova realidade, ou então mudar, de qualquer jeito exige uma mudança, né? Mas se também em cima disso tem algo que é mais invasivo, algo medicamentoso, como que é? Como que se inicia e como que é o acompanhamento desse tratamento? A primeira coisa, Carol, que eu falo muito é você é o melhor especialista em você mesmo, né? Então, primeira coisa é se auto-observar. Começou a identificar esses padrões desconexos que já não cabem mais, né, naquilo que lhe é familiar, então vamos começar a investigar. Importante uma psicoterapia, porque é onde você começa a falar sobre, porque muitas vezes a pessoa é pega desprevenida, porque nós temos, né, principalmente nós brasileiros, uma cultura, como você muito bem colocou, da comparação. Então, se o outro aguenta, eu aguento. Então eu vou dormir, amanhã eu vou acordar nova em folha e, né,
vamos seguir. Mas não é assim que acontece. Então, uma psicoterapia, até para a pessoa entender o que está acontecendo com ela mesma, isso é importante. E a questão medicamentosa, aí vai muito pontualmente. Às vezes é necessário, às vezes não. Coisas que a pessoa pode fazer é se respeitar. Então, por exemplo, eu estou vendo que as coisas não estão mais como eram usualmente, eu estou muito estressado, estou com muita dor de cabeça, estou com fadiga, não estou dormindo direito, estou tendo muitos sentimentos negativos, de fracasso, etc. Então, vou começar a quê? A olhar para mim e me cuidar. Então, por exemplo, buscar, como eu coloquei, psicoterapia, buscar rede de apoio, tentar sair do sedentarismo, caso a pessoa esteja sedentária, porque o esporte, o exercício físico de uma maneira geral, né, faz com que a gente produza hormônios que são super benéficos e que faz com que a gente tenha uma percepção de bem-estar mais elevada. Então, são pequenas estratégias no dia a dia que a gente pode fazer. Buscar uma boa qualidade de sono. Ah, não, eu tenho trabalho para fazer, 10 horas da noite eu ainda tenho que terminar essa planilha. Não, eu vou me respeitar, eu vou deixar essa planilha para amanhã. Né? Então, são esses pequenos cuidados, o autorrespeito e investigar-se com ajuda profissional. Doutora Anne, uma dica agora que você como profissional daria para aquelas pessoas que não estão observando nelas, mas em alguém muito próximo, que de repente essa pessoa está passando o limite dela, que ela está num momento de estresse. Como que ela pode ajudá-la, de repente, até a buscar essa psicoterapia, que não é todo mundo que aceita, né? Mas tem algum jeito de fazer isso? A questão, Carol, se você vai muito invasiva, o outro, ele acaba ficando reativo, né? E acaba devolvendo, não com um espírito amigável. Então, eu não tenho nada, tá tudo bem, imagina, isso é coisa da sua cabeça. Então, eu gosto muito, que é uma técnica muito interessante, é você se utilizar como exemplo. Né? Então, olha, eu já passei situações em que eu não percebia e que eu estava me estressando demais, que eu estava com uma carga pesada no trabalho e não estava percebendo. Eu faço psicoterapia e me ajuda por causa disso e daquilo, né? Então, assim, você se colocar como sendo o exemplo que você gostaria que o outro seguisse, porque aí você cria o quê? Uma conexão, um vínculo, uma sinergia. Você não está apontando algo errado que o outro está fazendo. Não, você está se disponibilizando, você está exemplificando através, né, da sua própria vida. Algo que é benéfico para você e que, claro, por você gostar do outro, também será para o outro benéfico, né? Muito bom, muito bom. Te agradeço por estar disponível para falar desse assunto, viu, minha querida? Muito obrigada, Carol. Uma ótima tarde para todos vocês. Obrigada, igualmente. Igualmente, muito obrigada. E a gente sai para um intervalo, na volta a gente vai falar sobre as suas emoções. Nós continuamos nesta linha da psicologia hoje e você vai ver como lidar com as suas emoções. Será que tem que pôr para fora? Em que momento? De que forma nós vamos fazer isso? Então volte aqui comigo e nós saímos com imagens da cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Canal da TV Evangelizar, por enquanto é o aplicativo. Se você tem o sinal da internet, você consegue baixar e acompanhar 24 horas da nossa programação. Esta linda cidade é conhecida como Cidade das Rosas, devido ao grande cultivo local desta flor. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E olha só, em preparação à festa de Jesus das Santas Chagas, que nós estamos todos esperando já na segunda-feira, eu trago para você este lindo testemunho que chegou de Santana do Paraíso. Acompanhe comigo. Escute este testemunho que foi deixado como uma graça recebida. Escute. Meu nome é Keiliane, de Santana do Paraíso, escuto pela Rádio Vanguarda Ipatinga. Tenho 2 testemunhos para dar. O primeiro é da minha gestação. Tinha sofrido um aborto e o Senhor fez uma oração com a moça que estava na mesma situação que eu, dizendo essas palavras: eu entrego ao Senhor o meu bebê e peço a graça de gerar novamente. Assim eu fiz. Daí 2 meses, novamente, tive a graça da gestação. E a minha filha hoje
tem 2 anos de idade. O nome dela é Lívia Beatriz. É uma bênção na minha vida e daquelas pessoas que a cercam. A segunda é da minha habilitação. Na novena de Nossa Senhora do Carmo, o Senhor disse: vai, filha, levante as mãos e fale em voz alta aquilo que você quer receber de Nossa Senhora do Carmo. E assim eu fiz. Levantei a permissão da habilitação e pedi Nossa Senhora do Carmo para abrir os caminhos e que Nossa Senhora entrasse comigo no carro para que eu fizesse o exame e conseguisse obter a minha graça. E assim foi feito. No 5º dia da novena eu consegui obter a minha graça de tirar minha habilitação, depois de anos tentando. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus, minha filha. Louvado seja Deus, Keiliane, lá de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Ela que contou 2 graças, 2 grandes graças recebidas. E assim, meus irmãos, nós vamos vivendo pela graça de Deus. Nós vamos nos sustentando na graça de Deus. E feliz de quem reconhece na vida esta ação de Deus. Sabe o que me faz lembrar esse testemunho? De que nós todos somos muito dependentes, necessitados da graça de Deus. Mas isso não é um problema, porque Deus, ele derrama as graças. Então, o passo que nós temos que dar é ir em direção a Ele. Agora, talvez você que me acompanha todos os dias aqui, você que participa da sua comunidade, que faz parte de grupos de oração, você diga: Carol, eu conheço a pessoa de Jesus Cristo, eu tenho esse relacionamento com Deus. Mas quantas pessoas não têm? Não porque nunca ouviram falar do nome, não porque não conhecem, mas não têm uma intimidade. E nós levamos a cada dia esse conteúdo que é para apresentar a pessoa de Jesus Cristo em ações, nas pessoas. Então, esta é uma missão que a gente não pode nunca parar. Por isso que nós precisamos contar com a sua contribuição. É desta forma que a gente consegue chegar às famílias, às casas das pessoas. Então, a gente deixou para você aqui esse QR Code e desta forma você pode ter certeza, é um meio seguro de que a sua contribuição chegue para nós e que a gente utilize para a evangelização. Então, muito obrigada a você que confia na obra Evangelizar e que dá este passo concreto rumo à evangelização. E passo concreto a gente vai dar agora também, porque quando se fala em emoções, eu vou falar uma coisa para você. Ninguém gosta de ficar demonstrando emoções. Fala a verdade. Eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser durona. Olha só, eu vou chorar aqui hoje. Minha querida, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada por trazer esse tema, porque eu sei que é um tema que conversa com todo mundo, porque todo mundo tem emoções. As pessoas não sabem muito bem lidar, ou seja, qual que é a hora que eu posso demonstrar, porque é uma, entre aspas, tá? Fraqueza, né? Que hora que eu posso demonstrar? Que hora que é melhor que eu não demonstre? Isso em algum momento é bom que se evite. Então, essas são as questões que eu gostaria de responder, passar por aqui, né? Então, estou aqui com a Elisângela Passos, que é psicóloga especialista em saúde mental. Então, é com você. Muito obrigada pela sua oportunidade. E é tão lindo poder falar de emoções, né? Eu adoro, né? Eu sou assim... Falar é mais fácil do que vivê-las, né? Concordo com certeza. Mas eu vou te falar que a gente vai falando e vai vivendo, porque estar aqui falando com você hoje já é uma emoção. Eu já tô aqui com adrenalina liberada. Sim, o nosso corpo ele é feito disso, né? Totalmente, totalmente. E você sabe, Carol, que assim, ó, a gente teve agora, recentemente, né? Esse filme, que não tem como não colocar ele, falando de emoções, não tem como não trazê-lo, né? Divertidamente 2. Assistiu? Assisti com meu filho. Como não, né? A gente estava lá já na prévia dele, né? Sim. E apesar de ser um filme feito teoricamente para as crianças, ele tem uma pegada psicológica incrível. Por quê? Porque ele traz ali todas as emoções sentidas por nós no dia a dia. E foi tão mágico poder assistir esse filme. Eu assisti o legendado, então com muitos adultos ali, e de repente eu senti assim, uma risadinha, uma emoção, identificação. Se identificando, né? E é exatamente isso. Então, de que forma lidar? Porque as emoções estão aqui com a gente todos os dias, todas elas juntas, né? E a gente não tem como decidir de manhã. Por exemplo, assim, eu acordei numa segunda-feira e planejei minha semana. Então, na segunda eu posso ficar um pouco triste, e na terça eu tenho raiva, e na quarta... Não se planeja as emoções, é isso que você diz. Não se planeja tá? as emoções. As emoções são todas ao mesmo tempo com a gente ali,
e de que forma lidar, né? De que forma passar por todas elas. Aí vem todo aquele cuidado, aquele trabalho com controle emocional, para que você entenda que faz parte de você e tá tudo bem sentir tudo no mesmo dia. O que não tá tudo bem, talvez, é o tamanho da porcentagem que você dá para cada uma dessas emoções, né? Por exemplo, você levantou para ir trabalhar, tava tudo tranquilinho, de repente o pneu do carro furado, aí de repente o ônibus não passou no horário, você se atrasou, então você sentiu raiva. Né? Frustração, que também é. E aí, qual é o tamanho disso que você vai dar ao longo do teu dia? Você vai dar a maior porcentagem só para raiva? Sabe, e você falou algo interessante que eu li hoje, né? Um livro que eu tô lendo de Santa Terezinha, está se aproximando do dia dela, né? E ela mencionou algo muito simples, que eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. Ela dizia que na infância dela, no momento em que ela entrou para o convento, que houve uma mudança de uma irmã que não gostava muito dela. E ela, como foi sempre muito tímida e muito delicada nas palavras dela, ela sofria muito, o coração dela sofria muito com as situações que ela passava com essa irmã, né? Mas que naquele tempo ela não sabia lidar com essas misérias dela e, portanto, era muito sofrimento. Então, quando ela falou isso, eu fiquei pensando assim, nossa, quantas coisas que em algum momento já foram sofrimento para mim, que hoje não são mais, que é isso, né? As misérias que nós temos que dão a ênfase às emoções. Então, conforme a gente vai amadurecendo, não em idade, né? Eu gosto de enfatizar que a gente tem, às vezes, essa relação, né? Mas conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, emocionalmente, algumas coisas ficam mais fáceis de lidar, não é? É assim que funciona ou não nas emoções? Tá certíssima, tá certíssima. Então, assim, o processo todo de desenvolvimento, o amadurecimento, ele não deixa de ser o autoconhecimento. Né? Então, quanto mais a gente vai passando por situações, elas vão ficando ali, né, na nossa memória e tal. E sabe o que mais tem memória, Carol? As nossas emoções. Memória mesmo. Memórias mesmo. Então, por exemplo, vamos supor assim, que você passou, né, pegando, por exemplo, a passagem da Santa Terezinha. Vamos supor que lá no passado, em algum momento, passou alguma situação delicada com a irmã. Né? Mas superou e aquilo foi indo e foi passando. O processo todo de autoconhecimento a transformou, deixou mais forte para lidar com algumas situações. Mas aqui na frente, algum episódio, alguma situação que de repente remeteu ao passado. Que não é a mesma situação, mas que lembrou. Perfeito. Fez a conexão. Perfeito. E às vezes inconscientemente, tá? Porque lembra que as emoções têm memória. Então você sente uma certa angústia. Não sabe muito bem por quê. Não sabe muito bem por quê, um aperto, aquilo tudo. Então, assim, aí, se você está no processo terapêutico, né? Ou então no processo cada vez mais com você mesmo, se espiritualizando, você começa a também ter esses insights. E aí você fala, poxa, aí é a hora da ressignificação. Que é importante, né? Que é importante. Essa minha dor, essa minha angústia, não é de agora. Agora foi um atraso, foi alguma situação, mas lá atrás, quando eu atrasei, eu recebi nome disso e daquilo. Eu recebi nome de irresponsável por isso e aquilo. Então, ressignificar o passado para que você não sofra em recorrência. Então você falou uma coisa importante. Então, por exemplo, as pessoas que choram facilmente numa situação que elas não consideram boas, né? Isso entra no julgamento de cada um, mas vamos, sei lá, colocar dentro do trabalho, né? Ambiente profissional. Uma pessoa que vai chorar a qualquer dificuldade, ela vai criar um empecilho para o grupo, né? Ela sabe disso e ela vai se incomodar com isso. Então, se ela for atrás do ressignificar nesses momentos em que ela não sabe o porquê acontece, seria um dos caminhos de solução para, por exemplo, esse que eu citei? Veja, aí tem duas situações. Aí realmente, se for demais, por exemplo, vamos supor assim, a gente faz um café no escritório. E cada dia é o dia de uma pessoa trazer uma coisa. E aí a pessoa X, que a gente tá comentando, esqueceu que foi o dia dela de trazer a manteiga. E aí chegou e falou, poxa, você não trouxe a manteiga? Eu vou comer pão com o quê? E aí ela já fica magoada e chora. Então não diminuindo nenhum choro e nenhuma dor. Porque mas uma ela, sensibilidade exacerbada. Uma sensibilidade exacerbada, né? Então é uma situação que, poxa, vamos dar uma olhada com carinho, porque assim, tá muito, né, frágil, né? Com coisas assim. Mas existe também aquela pessoa que tem um choro fácil.
que tem um choro, por exemplo, uma reunião mais pesada, uma situação assim de apresentação com diretoria, uma situação ou uma própria discussão que é para o trabalho, que faz parte do trabalho, que a gente sabe que aquilo depois vai sair resultados. Mas quando a pessoa começa a falar, o choro vem, ela não consegue se conter, né? Então, assim, ai, que frágil, ai, que fraca, ai, não sei o quê, e a pessoa engole o choro, né? Fiz até barulho aqui, porque assim que é quando né? Quando a criança engole o choro, aquilo tudo, e aí então aquela pessoa muito fraca, aí é um cuidado muito grande. Porque não, ela não é fraca. Simplesmente o organismo dela, o corpo dela está pedindo que ela de alguma forma coloque isso para fora, que ela libere isso. E isso é tão importante porque eu até trago um exemplo pessoal, se você me permite. Então, assim, eu fiz transição de carreira na minha vida. Então, eu trabalhei muitos anos com comércio exterior, fiz transição de carreira para psicóloga. Então, trago uma bagagem aí da logística para logística, tudo que você pode imaginar, né? Então, trago uma bagagem muito bacana. A pessoa fala, o que tem a ver? Tudo a ver, tudo, né? Porque é um mundo de estresse e tal, não sei o quê. E em algum momento eu trabalhava numa multinacional. E eu tinha muito isso, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre fui muito enérgica, sempre tudo. Então, quando eu me frustrava com algo, quando eu não conseguia fazer a entrega, ou quando eu achava, ou quando era uma cobrança um pouquinho mais assim, vinha o choro, e eu tava conversando e chorando, né? E aí, um dia, eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Trabalhar isso, e eu já falava assim, olha só, eu vou chorar, tá? Mas o meu choro não me diminui. Ah, mas daí você soube lidar com a situação. Soube lidar com a situação. É isso que a gente tem que aprender, né? Então, assim, porque a gente, durante toda a vida, né, Carol, o que a gente ouviu desde pequenininho? Engole o choro. Engole o choro. Então, às vezes, fala assim, então chorar vai me diminuir? Não. Muito pelo contrário. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Mas aí, é aquela linha, né? Com certeza. Minha querida, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Maravilhosa a nossa conversa. Ai, que delícia. Que bom, eu que agradeço, Carol. Obrigada. Obrigada a você. E olha, preste atenção, você que está com dificuldade de me enxergar aqui, porque a Vanessa tem um recado para você. É com você, minha querida. Obrigada, Carol. Gente, você que está aí, a gente está falando de emoção. Qual que é a emoção que você sente quando você percebe que não consegue mais fazer as coisas que você gosta, hein? Aquele crochê que você fazia, mas que a visão agora já não está mais ajudando. A televisão que estava clarinha, agora parece que tem uma fumaça aí na sua vista, não é verdade? O celular aqui pertinho ou o celular lá longe. Dá uma tristeza, né? Você fala assim, poxa, vou ter que depender de outra pessoa? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Vision X, que é esse aqui, do X bem grandão, que vai acontecer o quê? Você vai tomar uma cápsula por dia, ele vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Eu venho aqui todos os dias falar do Vision X para você. Por quê? Porque muitas pessoas tomam ele e indicam, porque os resultados são visíveis, gente. Você percebe a sua visão mais clara, mais limpa. Uma catarata, um glaucoma, tem que fazer uma cirurgia, já fez, tá deixando a cirurgia para depois, não vai no médico. Você pode cuidar da sua visão aí de dentro da sua casa. Sabe o que você tem que fazer? Ligar 0800 777 0190. Tá em dúvida se liga ou se não liga? Vamos fazer o seguinte, vamos ver mais um depoimento que estava em casa como você na dúvida e ligou, tomou o Vision X e olha só o que ele conta. Minhas vistas estavam muito embaçadas, né? Eu tinha cataratas, tinha uma parte das minhas vistas que me incomodava muito, não estava enxergando muito bem, né? E agora, graças a Deus, eu tomando o Vision X, estou muito bem. E eu vi no programa, na TV e comprei e é muito bom. Quem viu também ou vê, compre que é muito bom. O Vision X. Tá vendo só, gente? Basta você ligar também, 0800 777 0190. Eu vou fazer o seguinte, para você que está acompanhando o programa agora, vamos liberar kit dobrado. Compra 2, leva 4, compra 3, leva 6 e assim por diante, mas tem que ligar nos próximos 10 minutinhos. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carol. Obrigada a você. E a gente sai para um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para falar sobre a Pastoral do Surdo. Importantíssimo você saber sobre essa iniciativa. Então volte comigo, a gente sai com imagens da cidade de Colorado, no Paraná. Canal 20, olha só a padroeira do município, Nossa Senhora Auxiliadora. Já eu volto.
E eu volto com você de todo o Brasil porque tenho várias boas notícias para te dar, a começar por essa iniciativa de Minas Gerais, em Juiz de Fora, que fala sobre a Pastoral do Surdo. Mas eu quero começar antes com o nosso amigo Lucas, que está aqui, que não quer deixar você esperando, meu querido. Vai lá. Deixa comigo, Carol. Boa tarde para você, boa tarde você de casa, você de todo o Brasil aí, ó, que fez o financiamento, realizou seu sonho de ter seu carro, sua moto, comprou seu caminhão para trabalhar. Eu sei que você usa para ganhar o pão de cada dia. Só que as parcelas lá em cima às vezes acaba apertando, né? O orçamento fica prejudicado, você paga uma conta ali e outra aqui, e às vezes não sobra tanto quanto deveria para a parcela. Aí você tem que tirar de outra conta, completar a parcela ali, ou até às vezes atrasar e pagar as duas no mês seguinte, no mês subsequente. Isso aí é complicado, né, gente? Infelizmente, hoje, grande parte dos brasileiros passam por isso, porque 3 a cada 2 carros hoje que a gente vê na rua são financiados. Infelizmente, é o jeito mais fácil da gente conseguir ter nossas coisas. Só que, para te ajudar a reduzir essas taxas excessivas, juros que são cobrados a mais no seu contrato de financiamento, existe o bomacordo.com, uma empresa já consolidada que vem ajudando inúmeros brasileiros, milhares até, a reduzirem essas taxinhas, esses juros e, claro, pagarem o valor justo pelo financiamento. E sim, é possível pagar o valor justo. Agora, no 0800 323 5064, você consegue ligar já, falar com o nosso especialista e se falar que estava assistindo aqui agora na programação, você não vai pagar a revisão contratual. Essa revisão onde identifica as taxas, os juros excessivos, onde você descobre quanto você consegue economizar, é totalmente grátis para você que assiste aqui a programação, que assiste a Carol no momento. Mas você tem que ligar 0800 323 5064 e se fechar hoje com bom acordo, eu te preparei mais um descontinho especial, só que não perde tempo. Liga 0800 323 5064 e eu volto com você, Carol. E olha, eu vou te dizer que a boa notícia tem a ver com a evangelização. A cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tem trabalhado na inclusão dos surdos para a evangelização por meio da linguagem brasileira de sinais. Uma grande inspiração. Acompanhe comigo esse VT. Na tranquilidade da Cúria Metropolitana de Juiz de Fora, foi realizado o evento da Pastoral do Surdo Monsenhor Vicente de Paulo Penido Burnier. José é de Juiz de Fora e ficou feliz por participar de várias oficinas e palestras. Porque aqui vem vários profissionais. Juiz de Fora é um dos maiores eventos surdos, porque aqui tem a explicação da importância surda, do protagonismo deles, da liderança deles, de serem independentes. Então é preciso o Setembro Surdo acontecer. E a pastoral já trabalha há vários anos mostrando isso, que o surdo é capaz de desenvolver. Em todo o mundo, o mês de setembro é referência em eventos ligados à comunidade surda. No início, chamava Setembro Azul, mas ao longo dos anos, as atividades passaram a ser conhecidas como Setembro Surdo. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, a comunidade surda começou a se reunir e a refletir sobre a cor representar a surdez. Então, eles resolveram mudar de Setembro Azul para Setembro Surdo, porque o azul traz uma conotação de algum dia especial, por exemplo, setembro, suicídio, câncer, e eles entendem, nós entendemos, que a surdez não é uma doença. Então passou a se chamar Setembro Surdo. O evento deste ano discutiu a importância da língua brasileira de sinais. A maioria dos palestrantes é surda. Aqui na pastoral nós trabalhamos assim, o surdo à frente e o intérprete atrás dando apoio, dando suporte na comunicação. Mas eles têm que assumir que eles são surdos, estão aí na sociedade e que é preciso que a sociedade se adapte a eles e não eles à sociedade. O administrador da Pastoral do Surdo destaca a importância da inclusão. Para poder mostrar que eles fazem parte de uma sociedade. Muitas pessoas têm medo, têm curiosidade de chegar e falar, eu sei conversar com o surdo, não sei, tem medo. Então, a Pastoral do Surdo é exatamente para promover essa ação social e, acima de tudo, evangelizadora.
A inclusão da Libras nas escolas é um desejo antigo. A importância de Libras nas escolas brasileiras certamente é para poder também incluir, porque a escola é lugar da educação, é lugar da inclusão. O arcebispo de Juiz de Fora destaca que o exemplo de inclusão da Pastoral do Surdo deve ser seguido em todo o Brasil. Eu quero manifestar a minha alegria e a minha satisfação de ver mais esse encontro acontecendo, porque vem muitas pessoas surdas para que possam receber o Evangelho. Através das Libras, nós temos várias pessoas que sabem, então, a linguagem das Libras para comunicar com esses nossos irmãos que não escutam e, por isso, muitas vezes não falam. Olha, parabéns, que trabalho importante a todos que fazem esta inclusão e tendo agora o mês de Setembro Surdo. Inclusive, sabia que aqui na TV Evangelizar, a única emissora que transmite uma missa 100% em Libras, porque o próprio padre é surdo. Toda última sexta-feira do mês, né, produção? Última sexta-feira do mês, às 7h30 da manhã, você acompanha aqui na TV Evangelizar. E olha, agora outra notícia que eu quero te dar, que é maravilhosa. Isso aqui acho que é novidade para você, viu? Presta atenção, porque ano que vem é ano jubilar, é ano de você peregrinar. E Padre Reginaldo vai sair em uma peregrinação maravilhosa, fazendo caminhos de São Paulo, visitando a Casa de Maria e as igrejas do Apocalipse. Gente, olha lá, ó, tá ali na tela para você, dia 1º de outubro de 2025. Então, olha, tem um ano aí para você se programar, mas não deixe para a última hora, porque é o tipo de viagem que você tem que se preparar. Então, está aparecendo aí para você o site da libermundo.com.br e também o telefone, que é o 0 operadora 41 999650377. Esse é o WhatsApp da Libermundo para você pegar mais informações. Além disso, na segunda-feira nós teremos Noite de Louvor, o nosso grupo nacional de oração. Então, você também se prepare, porque na próxima segunda-feira nós teremos aqui o tema das trevas à luz, 7 semanas de cura e libertação, ou seja, nova série começando. Padre Alberto Gambarini, Diego Fernandes com a voz maravilhosa, espiritualidade, tudo que a gente merece, a partir das 18h30. Então anote aí, horário especial, porque é super noite de louvor. Você acompanha pela TV Evangelizar e também presencialmente aqui no Auditório de Jesus das Santas Chagas. E para aqueles que já vão pegar a estrada nesse fim de semana, por quê, Carol? Porque nós teremos a 9ª festa de Jesus das Santas Chagas, é a nossa devoção, hein? Então agora é o momento de você fazer o teu sacrifício, de você trazer a sua família e participar conosco aqui na cidade sede da obra Evangelizar é Preciso. Estaremos aqui de braços abertos te esperando no santuário, na obra como um todo, que é a programação inteira, ó, do dia 23 ao dia 29 de setembro, e você pode ir lá no nosso site tvevangelizar.com.br, você consegue ver dia a dia a programação, hora a hora, quem serão os pregadores, porque olha, te garanto que o que não vai faltar aqui é oração, é adoração, pregações, tudo aquilo que enche o nosso coração de muita fé, de devoção a Jesus das Santas Chagas. Então, você já sabe que esse é um dos eventos mais tradicionais aqui da Associação Evangelizar é Preciso. Então, faça parte, venha conosco, participe, traga a sua família, entre lá no site, aproveite o fim de semana e você olha tudo lá, o que está programado para você nesse aspecto espiritual, religioso e também cultural. Então vem conosco a partir de segunda-feira, dia 23, que é dia de São Pio, que nós vamos fechar o ano de São Pio e depois abrir o ano de Nossa Senhora do Carmo. Então participe conosco, inclusive segunda-feira, programa especial de São Pio, né? Que ele merece, né, gente? Então, ó, ótimo fim de semana para você, fique com Deus, continue aqui na nossa programação. Até segunda-feira.